Boa tarde a todos, eu sou Reinaldo Cunha, aqui da TV Comunitária. Hoje nós vamos fazer o nosso quarto debate sobre a América Latina em Debate. E temos aqui dois convidados ilustres, dois sociólogos, por acaso. Do meu lado aqui esquerdo, o Newton de Souza, que é presidente do Sindicato dos Sociólogos. E um pouquinho mais ao lado à esquerda, nós temos o professor Alexandre Fernandes Correia, que é professor, sociólogo, pós-graduado em Antropologia e Ciências Sociais. E, para iniciar esse debate, era interessante a gente fazer um paralelo no Chile, né, com o Brasil. Nós tivemos a morte do garoto adolescente, né, Manuel Gutierrez Reynoso, de 16 anos, que causou todo um alvoroço, toda uma manifestação dos estudantes, da sociedade civil no Chile. E aqui no Brasil, lembrando, fazendo uma referência, nós tivemos o caso do Edson Luiz, em 68, também estudante, secundarista, com 18 anos na época, foi morto com um tiro a queima-roupa e que causou também, na época, foi um dos pretextos, né, de mobilização, de manifestação de 100 mil, né, na mudança de um regime autoritário. Nós estávamos em plena ditadura militar. E o caso do Chile não fazendo um paralelo em relação à manifestação de estudantes, mas foi os estudantes, foi a causa de uma morte de um estudante. Dizem que foi uma bala perdida ou bala achada que causou toda uma transformação e vem causando impacto na sociedade civil. Então, vou começar aqui com o Newton de Souza, né? Newton, como é que você vê essas manifestações no Chile, né, fazendo um paralelo com o Brasil, na morte desse estudante Manuel, de 16 anos? Eu acho que o importante do paralelismo da questão da morte do estudante é a própria manifestação estudantil, que, nesse caso, o fato da repressão, na medida em que você vê o Edson Luiz aqui no Rio de Janeiro em 68, a polícia militar invadiu o calabouço, que era um restaurante estudantil, que tinha sido fundado pela UNE na década de 50, para reprimir manifestações que estavam sendo organizadas contra o regime, para a democratização do país. O garoto que foi assassinado em 16 anos, o Manuel Gutierrez, ele está participando de uma manifestação e a polícia recebeu ordem do ministro do Interior para reprimir manifestações estudantis. E duramente, né, não foi ocasional, não foi uma iniciativa dos próprios militares que deram um arbítrio pessoal dos carabineiros chilenos que alvejaram o estudante Gutierrez, mas houve ordem do ministro do Interior nesse sentido. Inclusive, ele sofreu na Câmara um pedido de parlamentares para que fosse, corroborando o que o movimento vem pedindo, o afastamento do do ministro do Interior da pasta e que ele seja também criminalizado pelo crime, punido pelo crime. O policial foi identificado, que atirou no menino, e os 7 outros carabineiros foram afastados. No entanto, permanece incólume a posição do ministro do Interior. Mas isso não vem detendo o movimento. Temos um movimento que também tem um paralelismo em 68, com 100 mil que chegaram às ruas do Chile, em Santiago do Chile, sob processo de reformas constitucionais. Uma educação que seja de fato gratuita, uma educação estatal que seja gratuita, a renacionalização das minas de cobre. O processo tem
hoje o movimento social no Chile, os estudantes, eles promoveram uma abertura para uma série de reformas, e a reforma constitucional, né, de uma Constituição que foi outorgada por Pinochet em 1981. Então vamos ter, hoje eles querem uma nova Constituição, uma Constituição em que o direito à educação seja um dever do Estado, que tinha sido retirado da Constituição aprovada no governo de Allende, que foi arrebentada com a ditadura de Pinochet. Hoje, depois da queda de Pinochet, finalmente recomeçam novas manifestações protagonizadas pelos estudantes em amplos setores da sociedade. Os mineiros das minas de cobre estão promovendo agora no final de agosto, 24 e 25, um movimento por greve geral no país. Né? Vamos passar então a palavra ao professor Alexandre Correia, sociólogo, né? Como é que o senhor vê essa questão das manifestações no Chile, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, como colocou o nosso sociólogo Newton de Souza? Bem, eu queria agradecer o convite para estar aqui na TVC. É uma satisfação, agradecer o Milton também, a lembrança do meu nome e a oportunidade, né, de estando no Rio, estar aqui com vocês, é uma alegria. Eu acho que esse problema da educação está retornando ao centro dos confrontos políticos, a pauta de reivindicações populares e das próprias classes médias. Me parece um sinal interessante de que a gente tem que levar em conta que o problema da educação, principalmente no Brasil, desde a retomada da redemocratização, desde o retorno da democracia entre nós, o sistema educacional brasileiro ainda não passou por uma transformação significativa que dê respostas aos reclames da sociedade. Eu acho que o que ocorre no Chile me parece ser um sinal de que, se a gente não se aproximar desses reclames e do que a sociedade espera do sistema educacional, do que a sociedade espera da educação, se a gente não abrir os nossos ouvidos a isso, algo semelhante, e me parece que a UNE está pretendendo colocar isso de um modo contundente, né, na sociedade brasileira, com a líder, e se tornou até musa do movimento chileno, esteve, se não me engano, ontem em Brasília. Então me parece que é um movimento de unidade latino-americana que tende a se expandir para outros países, e isso também ocorre na Europa. Então não teríamos nem como isolar o problema na América Latina, porque eu acho que é uma crise da educação, ao menos no sistema ocidental, né? Nas sociedades ocidentais. O modelo, a forma de transmissão dos saberes, da profissionalização dos jovens, da inserção, as expectativas que o jovem tem do futuro, e as próprias classes trabalhadoras, o que elas esperam do ensino, né? E também do que é que o esclarecimento, o conhecimento pode trazer para o benefício da vida de todos nós. Eu acho que a educação tende a cada vez mais, assim como a saúde, né, voltar a ser um tema político pungente e que vai nos trazer enfrentamentos importantes, que devem ser feitos. Eu considero que a classe política brasileira, lamentavelmente, negligenciou por anos isso. E esse silêncio, essa negligência, vai ter uma resposta. E eu acho que vai ser uma resposta dura, deve ser dura. Newton, essa questão, por exemplo, da privatização da educação,
E o dever do Estado de dar a educação, quer dizer, nós temos aqui o artigo 5º da Constituição Federal, né, que são princípios basilares da nossa sociedade, onde está lá garantido o direito à educação, o direito à saúde, direito de ir e vir, né, saúde para todos, educação para todos. Mas quando a gente fala educação, direito à educação, privatização, há uma dicotomia nesses dois pontos. Se lá no Chile, por exemplo, dizem, eu não tenho certeza, né, mas dizem que a base lá da sociedade chilena em relação à educação, o modelo que eles têm lá é privatizado. Aqui no Brasil nós temos universidades privadas, escolas, né, estadual, municipal, pública, mas nós temos também uma rede particular muito forte. Com relação à escola, à universidade pública, nós temos uma excelência de qualidade. Em alguns, até Colégio Pedro II, que em termos de nível 2º grau e tal. Mas ainda estamos longe ainda, né, de alcançar uma igualdade, né? A gente trata os iguais desiguais, quer dizer, na verdade, há ainda nós não alcançamos essa chamada democracia, porque se nós temos um analfabetismo muito grande e se a nossa população é excluída, principalmente os jovens, nós não podemos dizer que nós estamos num Estado democrático, porque os filhos da elite vão estudar nos melhores colégios, vão ocupar os melhores espaços dentro das universidades, como a USP, por exemplo, né? Raramente você vai ver uma pessoa de favela chegar a uma USP da vida, né? Como é que você vê essa questão do nosso modelo de ensino fazendo um paralelo com o Chile? Bem, nós somos professores, né, Alexandre? E entramos na universidade, certamente lá pela década de 80, hoje estamos como professores já há algum tempo. Meu colega sociólogo, visitante carioca, mas vindo da Universidade Federal do Maranhão, aqui no Rio de Janeiro com a sua família, que nos assiste aqui no auditório, mas é o que a gente vem conversando, eu e o Alexandre, e que comunga com esse problema que estamos vendo hoje, que eu acho que o movimento no Chile protagoniza. A Camila Varrejo, que esteve em Brasília, né, a musa do movimento estudantil, disse que hoje o que você vê no Chile é uma desigualdade de oportunidades para o estudante chileno ter uma qualidade na sua educação. Você tem o estudante que, por falta de oportunidade, você veja só o paralelismo que nós temos, que eu quero ver se a gente possa discutir isso mais à frente. Mas o estudante que não tem oportunidade é oferecido um crédito para ele participar do sistema educacional, inclusive estatal, que a Universidade do Chile é estatal. No entanto, o estudante é obrigado a pagar taxas e matrículas. Em outras universidades privadas com um suposto grau de ensino, as mensalidades chegam a arcar R$16 mil por ano. Aí o estudante sai da faculdade e fica devendo os financiamentos por 12 anos ou mais. Durante mais de uma década, o pagamento daquelas mensalidades do curso que ele cursou numa graduação. Quer dizer, você tem um aluno que se formou, que vai para o mercado de trabalho, já arcando com uma dívida com o sistema financeiro. Pelo mesmo movimento estudantil, colocou abaixo o ministro da Educação, que era dono de uma faculdade particular. Agora, eu acho que está faltando uma discussão mais ampliada e profunda sobre a educação, que tem sido amortecida no Brasil, que a própria Camila Varrejo foi perguntada em entrevista por que no Brasil isso não deve estar ocorrendo, porque do ponto de vista dela, como líder estudantil, diz: o Brasil promoveu algumas mudanças em questões sociais que reprimiu uma onda de insatisfação quanto à educação em vigor do Brasil. É isso, por enquanto, que gostaria de dizer. Bom, nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco com o professor Alexandre Fernandes Correias, que vai dar continuidade a esse debate sobre essa questão da universidade pública e particular no Chile e no Brasil. Bom, dando continuidade ao nosso segundo bloco,
vamos passar a palavra ao professor Alexandre Fernandes, que vai falar sobre a questão da privatização, né, e a estatização com relação à educação. Professor, como é que o senhor vê esse ensino privado de qualidade e, ao mesmo tempo, um ensino público, em alguns casos, deixando a desejar? O Newton colocou aqui, a nossa experiência na universidade vem desde a década de 80, toda uma expectativa pela democracia na sociedade civil, mas também dentro do aparelho universitário, do sistema educacional, coisa que ainda estamos na expectativa de ter. A maioria das matrículas no ensino superior no Brasil é privado, né? As universidades públicas ela atende uma porcentagem que não contempla a maioria. Então, a educação se tornou uma mercadoria cara, né? Assim como a saúde. Então, a gente não pode nem isolar um sistema do outro, eu acho. Então, mercadoria, saúde, mercadoria, educação é o centro, um motor, né, de desenvolvimento desse sistema que a gente vive. E tende se a gente não barrar isso, se não houver um enfrentamento disso, tende a se complicar. Eu acho que no Chile aconteceu isto. E no Brasil, se nós não nos posicionarmos de uma maneira contundente, algo semelhante vai ocorrer, uma crise de endividamento, né, de trabalhadores e das classes médias, que tendem a comprar mercadoria e educação na expectativa porque o sistema implantou essa ideia, né, tem que se qualificar para ser competitivo. Você tem que ter diploma, você tem que ter currículo. Aí você vai ter emprego, vai ter felicidade, vai ter vida boa. Ora, quando isso entra em crise, e as pessoas começam a ver que para ter acesso a isso, elas vão ter que desembolsar uma porcentagem muito grande de dinheiro e se endividar, isso vai ser uma catástrofe. Que família vai conseguir sustentar isso? Então, esse problema nuclear, né, essa falência de um sistema desta ordem, vai ter que mudar uma mentalidade. Agora, eu acredito também que o fundamental não é só democratizar o acesso ao ensino superior. É uma reivindicação legítima, contudo, nós temos também que pensar o seguinte: o que é que está sendo ensinado nas universidades? Os seus currículos, né, os conteúdos, os seus parâmetros, as suas habilidades, as suas competências, isso está de acordo com a sociedade contemporânea? Me parece que a universidade está devendo aí, porque os cânones, né, a ordem disciplinar, por exemplo, a universidade dividida por departamentos, a universidade como ela está, uma universidade que ainda não se transformou, uma universidade que eu trabalho dentro dela e eu percebo que a ditadura acabou, nós não conseguimos transformar a universidade, é uma instituição conservadora, porque vocês devem saber que para mudar instituições como Forças Armadas, igreja e escola é a coisa mais difícil que tem. E a universidade é uma escola conservadora. Ela reproduz a mentalidade dominante. Não tem como a gente fugir disso. E me parece que a universidade não tem dado um passo importante, que não é só criar a expectativa de uma felicidade ou de um sucesso na sociedade, uma sociedade melhor, mas em função de você ter conhecimento, você está diante de uma realidade outra, uma nova realidade, né? Mais democrática, mais criativa, mais ética, e isso não está sendo, essa promessa não está sendo cumprida. A universidade está sendo um cartório de diploma, e me parece que há uma certa complacência, até dos intelectuais nisso, dos pesquisadores, o que é um paradoxo. Era o momento de a gente estar sendo mais protagonista e realmente oferecendo à universidade programas e projetos alternativos, né? E isso não está ocorrendo na escala que me parece que a sociedade está a desejar. Então, eu acho que isso é uma contradição que está na sociedade e que a universidade não está dando resposta. Porque, de certa maneira, Newton, e a gente
me parece, compartilha nesses princípios, a universidade ela resiste a isso, né, no sentido de oferecer à sociedade uma reflexão mais crítica, né? No momento que ela participa, e me parece que a universidade ela herda da ditadura um aparelho que resiste à mudança exatamente porque beneficia determinados grupos. Então, eu acho que seria importante, e eu digo isso porque sou professor do Sistema Federal de Ensino Superior, é que está havendo uma certa a negligência política parlamentar no Congresso é um aspecto, mas dentro do aparelho universitário também está havendo um silêncio, está se tergiversando para a questão, fugindo da questão, que é transformar a própria universidade, para que essa expectativa de uma vida melhor se concretize. E não é isso que está ocorrendo. O jovem, eu percebo, quando ele entra calouro dentro da universidade, ele tem lá seu brilho nos olhos de que ele está participando de uma nova realidade. O tempo passa, ele vai se desiludindo e vai vendo a burocratização do processo. Que o interessa mesmo é pegar o diploma e ir para o mercado de trabalho. Quando ele chega no mercado de trabalho, não funciona, ele vai ter que fazer uma especialização, vai ter que fazer um mestrado. Isso começa a criar um certo desencanto, e isso é muito ruim, porque a educação, de fato, ela deve ser esclarecedora, promovedora do espírito crítico, e isso não está ocorrendo. Eu vejo isso dentro das salas de aula. O estudantado é meio apático no momento de transformação planetária, né? O sistema mundo capitalista está em processo de transformação e a gente percebe que coisas novas precisam surgir e estão surgindo, mas a universidade não está acompanhando isso. Ela se isola, se encastela, silencia, não acena com um entusiasmo revolucionário, porque deveria ser, porque o que está aí é um quadro lamentável, né, se a gente quer acabar com a pobreza e a miséria no Brasil, ora, então nós temos que enfrentar estruturas centenárias, né, de desigualdade, uma das sociedades mais desiguais do planeta, né? Lógico que nos últimos 10 anos a gente mudou um pouco esse perfil, mas, no entanto, ainda é uma das mais desiguais. E a gente está vendo um silêncio que me parece lamentável. Newton, como você vê o papel dos intelectuais em contraponto, né, a essa questão mercadológica, ou, na verdade, como um instrumento para a transformação da sociedade? Quer dizer, o intelectual tem um papel relevante nesse processo? É complicado isso, mas não dá para se furtar, né, Alexandre, de aproveitar o programa para comentar algumas questões que nos incomodam. Os intelectuais estiveram à frente dos movimentos sociais na década de 60 e 70. Mas também estávamos vendo intelectuais que estavam fora da estrutura de poder e que se colocaram à frente na contestação daquele poder instituído que era da ditadura. Ora, hoje nós vemos no nosso campo universitário, que eu acho que temos legitimidade para comentar, né, e inferir algumas questões, intelectuais que estão dentro da máquina do governo, intelectuais que hoje são agentes da política do governo. Em sua grande medida, você não tem nenhum intelectual, com raras exceções, que esteja fora da máquina estatal, política, do governo nesses últimos, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que instituiu isso, estava o Verfor lá, e outros, né? Foi guindado ao ministro da Educação, Paulo Renato Souza,
que tinha sido reitor da Unicamp, que foi um dos melhores artífices pela privatização da educação superior no país, onde cresceram várias instituições de ensino superior, que eu não vou nem comentar aqui, que nelas eu já trabalhei, que se tornaram as maiores empresas do setor. Mas você tem o quê? Por outro lado, dentro da universidade, tirando aqueles intelectuais que estão hoje ainda como professores, mas sempre licenciados para alguma repartição pública, algum ministério, alguma comissão de distribuição de recursos na área de ciência e pesquisa ou de programas governamentais, quem permanece dentro da universidade, o que nós vemos nos nossos pares é uma estrutura de gueto de poder quase que medieval, de corporação de ofício. Quem determina, quem está à frente dos departamentos, o modelo norte-americano, né, de universidade, que departamentaliza não só as ações, mas as ideias também, é de quem está à frente, que consegue, que vai promover os concursos com discípulos que vão ocupar os cargos, com um aparente concurso público isento de parcialidade, mas não é o que nós vemos. Vamos, coincidentemente, quem estão presidindo as bancas tendo seus discípulos aprovados, em detrimento de outros que não abrem recurso para não se serem prejudicados nos outros concursos. Bom, uma universidade aviltada internamente por uma burocracia, aviltada pelo governo, o governo do Lula, que podemos dizer que investiu na universidade. Realmente nunca houve tanto investimento na universidade, mas de que grau? Eu estou vendo a UF, que eu sou, minha trajetória como acadêmica se deu principalmente na UF, está cheio de prédios sendo construídos, mas quantos concursos públicos? O que ensino não são prédios, são professores com alunos, boas bibliotecas. Cadê os concursos para o magistério superior? Cadê os concursos no ensino médio para os jovens licenciados? Temos uma educação no Rio de Janeiro que está entre as de pior pagamento na rede pública para o professor estadual. Entendemos que o aspecto político dos representantes eleitos por essa maioria conservadora negou o aumento dos 23% aos professores na ALERJ. E qual é o papel que a universidade vem desempenhando em relação a isso? O que nós vemos na universidade, dos nossos pares, é um receio de se proletarizar ao se envolver com os movimentos sociais. Nós temos um extrato da sociedade que coloca um problema conservador da burguesia, da classe média do Rio de Janeiro, encastelada numa instituição com cargos federais, sem compromisso objetivo e prático com os movimentos sociais. É isso que eu vejo. Bom, nesse segundo bloco agora nós ouvimos o professor Alexandre Fernandes Correia e o professor também sociólogo Newton de Souza, e que tem, de alguma maneira, permitido fazer uma análise crítica desse processo. Eu vou dar uma partezinha aí para os nossos comerciais e, em seguida, a gente volta com o terceiro bloco desse programa. Não saia daí. El noticiero, sí, se debe escuchar el noticiero. Dando continuidade ao nosso programa, América Latina em Debate, nós tivemos aí agora a recente manifestação da UNE, né, pedindo mais investimento na educação, inclusive essa questão do pré-sal, que é uma questão concreta aí, que envolve, né, a nossa autodeterminação, né, quer dizer, dizem que para a gente ter uma sociedade igualitária, a gente precisa de recursos, né, e o petróleo, ele tem tempo para acabar. Nós não sabemos o dia, mas uma hora vai acabar. E nós temos que ter fontes alternativas, né, de energia para que a gente consiga não depender tanto do petróleo. Por trás disso está a poluição ambiental. Mas o que nos move, já que nós estamos falando do Chile, as manifestações populares no Chile e aqui no Brasil, a UNE tem feito manifestações exigindo do governo federal que 10%, né, do pré-sal seja investido na educação, né?
que é pouco. Na verdade, eu acho que, se comparado à realidade de hoje, a gente tem que reconhecer que, de alguma maneira, é um avanço, né? Há um envolvimento também dos ministérios, há segmentos do governo que concordam com esse tipo de ativismo. Professor Alexandre, como é que o senhor está vendo essa questão da manifestação dos estudantes no Brasil exigindo mais investimento e, no pano de fundo, está a questão dos royalties do petróleo? Bem, eu creio que a sociedade exige isto, né? Porque conhecimento, informação, pesquisa, ciência, esclarecimento é fundamental para uma sociedade permanecer e se reproduzir no tempo e se perpetuar. Sem isso, ela desaparece. Então, a revolução tecnológica, as mudanças nos paradigmas dos saberes, do conhecimento, isso está afligindo as pessoas. O mundo em transformação chama a atenção para que é preciso dar conta dessas mudanças. E é preciso investir nisto. Então, se entrar, como eu havia dito, acho que esse dinheiro, esse investimento deve ser, e acho louvável que a UNE tome essa atitude contundente, né? E que os sindicatos, que os partidos estejam juntos nesta luta, né? É importante que se garanta investimento na educação, na saúde, e não separar essas coisas. Porque, por exemplo, um hospital universitário, né? Essas coisas estão intimamente ligadas, ensino e saúde. E você investindo em conhecimento, você evita problema sanitário, né? Você evita problemas com higiene. Então, você alfabetiza as pessoas, você diminui o índice de doenças. É uma consequência, porque a pessoa se esclarece. Então, essas coisas estão intimamente ligadas. Não tem mais, como o Newton falou aqui, não dá para você compartimentar, separar e ficar departamentalizar essas coisas, né? Esse modelo de pensamento também tem que mudar. Por isso que eu digo, não é só investir na universidade como sistema, ou no ensino universitário ou superior, mas também a gente pensar, ao garantir os investimentos, em que modelos e que paradigmas estão se reproduzindo lá dentro. E me parece que aí, eu acho, Newton, não sei se você vai achar muito heterodoxo o que eu vou dizer, mas veja bem, se esse dinheiro todo, se esses milhões de dólares que a gente possa garantir aí com pré-sal, cair na mão de agências financiadoras que vão privilegiar grupos conservadores que vão se perpetuar em cima desse dinheiro, naquele mesmo modelo, nós vamos ter um problema aí no futuro. Ou no presente. Porque aí a gente está dando um crédito para um grupo que nunca quis mudar nada. Então, concomitante a garantir na luta das ruas o investimento na educação e na saúde, é preciso a gente prestar atenção, o cidadão aí que está nos ouvindo, que modelos pedagógicos, que modelos didáticos, que ciência é essa que estão ensinando, que conhecimentos são esses que estão sendo reproduzidos, se são conhecimentos esclarecedores e que falam em nome da autonomia, ou, pelo contrário, continuam na heteronomia, na subserviência, nos padrões de conhecimento arcaicos do século XIX, de uma universidade que não se transforma também, que se mantém incólume às mudanças da sociedade, cega, surda e muda, entende? É preciso também que as pessoas tenham conhecimento de como é a universidade por dentro, que a universidade torne-se mais transparente. E é o que o Newton dizia, que a universidade ela é muito autoritária ainda. Não sei se você disse com essas palavras, mas me parece que eu entendo que, e eu concordo plenamente, a universidade ela se encastela,
ela ainda é autoritária, porque todo o seu regime, os seus estatutos, e tudo isso ainda é a maioria da época da ditadura, né? Então, isso é lamentável, da década de 60. Então, é lamentável e eu chamaria a atenção dos companheiros e dos trabalhadores e dos estudantes que estão em luta agora pela educação para isso. Garantir, sim, os investimentos, mas que também a universidade se torne transparente, que as agências financiadoras, a gente pense que ciência nós queremos, para quê? Para atingir que objetivos? E discutamos isso de uma maneira coletiva, participativa, né? E não ficar na mão de pequenos grupos de uma certa oligarquia do conhecimento, que isso é lamentável. Sinceramente, eu acho que a gente pensa que a universidade é um lugar democrático. Não é. Ela tem uma estrutura escolástica, como o Newton colocou aqui, medieval em certos aspectos, feudal em outros, e eu chamaria atenção para isso. Vamos garantir, sim, investimentos, se tem que garantir, para ciência, tecnologia e educação, para a saúde. Mas que modelo de universidade a gente quer? Professor, as suas palavras nos deixam assim, com aquele sentimento de que a revolução é também a participação da sociedade, apontando, né, eu acho que através do voto popular, né, se inserir mais, a sociedade, eu acho que tem que se exigir mais educação, se inserir, mas não basta só encaminhar projetos no sentido de aumentar mais recursos para a educação, é preciso quebrar alguns paradigmas. Newton, como é que você vê as palavras do professor Alexandre em relação a essa burocracia e esses guetos que estão, na verdade, aí manipulando a verba pública, né? De um lado a gente vê as emendas parlamentares e que, na verdade, essas emendas, se fala assim que eles querem não sei quantos bilhões, a palavra é bilhões de emendas parlamentares, né? E que cai, às vezes, em instituições, em ONGs, fantasmas, há um desvio desses recursos e é usado esse processo como cabide de emprego, ou manipulação, compra de votos. Como é que você vê essa questão que o professor Alexandre Fernandes colocou? Eu acho que é curioso que, quando a gente está colocando a palavra revolução, a gente está falando pela defesa da democracia. A gente ainda está num processo revolucionário pela defesa da democracia. A democracia, ela não é um mero aspecto formal, ela é uma questão política que perpassa todos os setores da sociedade. Como você tem hoje a possibilidade do cidadão, indistintamente da classe social, votar para presidente, mas, no entanto, ele não consegue ver seu filho entrar numa universidade pública, em que grande parte, quando ele trabalha, e hoje, para sobreviver no mercado de trabalho, grande parte da renda vai para pagar uma faculdade particular, que geralmente é subvencionada pelo governo, ganha uma bolsa parcial do governo, ou dos ProUnis, que mantém essas faculdades com baixa qualidade de ensino, né? Que se torna conivente com o processo neoliberal que os estudantes chilenos estão questionando e lutando, instalado pelo governo de Pinochet, na década de 70, com o golpe de 73 em Allende, que acabaram com a educação pública. Nós temos uma universidade burocratizada que atende a alguns interesses, não certamente da maior parte dos seus professores, muito menos dos alunos. Grande parte dos professores também não tem espaço de voz e espaço político para se colocar perante essa ordem de coisas que temos na universidade. Quem tem acesso a recursos dentro da universidade, como o velho Marx diria, quem tem recursos determina a política, né? Determina o acesso. E a universidade se encastela por uma luta intestina que não perpassa para a sociedade. Você não tem acesso ampliado da universidade para os setores mais populares. Se não fosse a polêmica da cota para as populações de origem afro-descendentes no Brasil, na UERJ, que até hoje é objeto de polêmica, você não teria um acesso que foge daquela medida meritocrática, né, do vestibular, que é questionável,
que só privilegia os estudantes que tiveram uma boa estrutura de ensino. A nossa estrutura de ensino da chamada rede pública está aos pedaços. Basta ver o salário que os professores recebem. Um piso salarial no Estado da ordem de R$ 800. Um dos mais baixos do país. Acho que só tem um Estado que os professores recebem tão mal como o Rio. Em contraste com aquilo que o professor estava falando, meu colega Alexandre, do pré-sal. O Rio de Janeiro tem tido a maior arrecadação de todos os estados da federação, à frente de São Paulo, em função da exploração do petróleo. E onde é que estão indo esses investimentos? O que a Uni está hoje lutando, até uma correção aqui ao nosso mediador, que os 10% do PIB e metade dos lucros do pré-sal que sejam investidos na educação. O casal Kirchner, que a tema ainda é América Latina, no segundo governo, a Cristina Kirchner, ela conseguiu elevar lá dos ínfimos 1 ou 2% do início do governo Kirchner para 6% do PIB. A Argentina está investindo em educação. Dissemos aqui no último programa que a Bolívia e a Venezuela conseguiram erradicar o analfabetismo no país. Estamos vendo o modelo neoliberal colocado em crise no Chile e que tem tido pouca repercussão na nossa mídia. E que de passeatas que já estão transcorrendo há 3 meses, com passeatas da ordem de 100 mil estudantes na rua, com assassinato, estudantes sendo... A Organização de Direitos Humanos está dizendo que a polícia está torturando os estudantes. Teve mais de 800 estudantes presos. Então, a nossa mídia, que é muito coerente, a grande mídia com esses movimentos, tem se tornado muito tímida em apontar isso. O que vem acontecendo na Espanha? A Espanha, os estudantes estão se colocando também à frente das mudanças no governo. A crise econômica que está sofrendo a Europa, que não é uma crise de terceiro mundo, o capitalismo é universal, né? Hoje a Espanha, os estudantes estão se colocando contra isso. O que aconteceu em Londres? Uma periferia de jovens que foram colocados fora do mercado de trabalho e que entraram em rebeliões, em movimentos, questionando justamente a sua exclusão, atacando os centros as mecas de consumo. Agora, ciência e tecnologia para quem? É para o povo? Ou é para refinanciar com fundo público as grandes empresas? É uma questão que deve ser recolocada. Qual o papel da universidade e da educação? A universidade não pode estar descomprometida, né, do ensino médio. Nós vemos nos nossos cursos de ciências sociais, na medida em que houve sociologia teve ingresso no ensino médio, né, Alexandre? Os cursos de ciências sociais começaram a dividir cursos de bacharelado e licenciatura. Ou você faz bacharelado, ou entra para bacharelado ou licenciatura, quando o curso de ciências sociais eram unívocos na questão da formação de licenciatura e bacharelado. Ora, o licenciado não tem espaço na pós-graduação, no mestrado e doutorado nas ciências sociais. Então, se privilegia aquela visão de pesquisa de que estudante que se proletariza não tem espaço e condições de se envolver com a pesquisa. E esse estudante da classe média, que tem bolsas de estudo, de pesquisa, acaba ocupando papel no bacharel, para futuro mestre ou doutor na academia. E você vê a população de baixa renda que conseguiu entrar numa licenciatura que se coloca vedada ao espaço da própria universidade e vai para o ensino médio aviltado pelo Estado com R$800, que é abaixo de uma bolsa hoje de mestrado, né? Não é isso? É isso. Bom, nós vamos... nesse momento, passar, né, para o nosso terceiro bloco, né? Nós estamos no terceiro bloco, vamos passar para o quarto bloco. Eu acho que é importante a gente discutir essa questão, por exemplo, né, do estudo da filosofia e da sociologia, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, da música, o ensino da música, que eu acho que já se torna obrigatório nas escolas públicas, né? Como vocês, como professores, entendem o papel da filosofia e o papel da sociologia no estudo secundário e no ensino superior? Nós vamos dar uma parada
nesse momento para os nossos comerciais. Em seguida, voltamos para o nosso último bloco falando sobre esse tema. Obrigado. El noticiero sí se debe escuchar. Bom, estamos entrando no nosso quarto e último bloco, né? América Latina em Debate, com os convidados Alexandre Fernandes Correia, que é professor, sociólogo, pós-graduado em Antropologia e Ciências Sociais, e aqui do nosso lado, o Nilton de Souza, que é presidente do Sindicato dos Sociólogos, também professor, né? E a gente vinha falando do estudo da filosofia, do estudo da sociologia, no estudo secundário, essa questão das humanas, em contraponto à questão americana de ensino, o ensino europeu. Como é que você, professor, vê a nossa relação metodológica em relação aos Estados Unidos, ao método europeu, e como fazer para mudar e inserir o estudo da filosofia e da sociologia no estudo secundário? Reinaldo, esse ponto é importante, porque a ditadura no Brasil ficou 20 anos, quase 30 anos aí. O que ela fez? Ela implantou um sistema de ensino cientificista e tecnocrático, né? Assim, a técnica e a ciência é que tem que ser passada para a juventude e é isso que vai funcionar. Então as disciplinas de humanidades foram estigmatizadas. Então você estudar sociologia, você era comunista. Você era de esquerda, então você era uma figura subversiva, suspeita. Então você ter uma herança cultural, histórica, você cultivar a reflexão crítica no Brasil era uma coisa suspeita. Nós herdamos isso e a sociedade ainda não mudou esse estigma. Eu acho que a sociedade ainda não abandonou isto. Mas, contudo, a reivindicação de que as humanidades e os estudos sociais voltem a ser incorporados ao sistema, e eu acho que é isso que significa. Se você lê a LDB, não é só a sociologia e a filosofia que tem que entrar no sistema. A LDB também coloca o direito e a psicologia. Então é preciso, e a economia. Então é preciso que os nossos estudantes secundaristas, os cidadãos brasileiros, que são a maioria, que saiam do ensino médio com noções de economia, de direito, psicologia, sociologia e filosofia. Isso é uma reivindicação legítima e importantíssima, porque o sujeito não pode sair com uma visão tacanha, tecnocrática da vida e da sociedade. É preciso ter uma dimensão crítica mais profunda, né? Então, não é só uma questão de mercado de trabalho, é uma questão da vida. Exige-se que o ensino e a educação tenham princípios éticos, né? Valores sejam transmitidos. E isso só pode ser passado por uma reflexão simbólica, cultural, histórica, filosófica, sociológica. É preciso que os nossos estudantes tenham isso. E eu acredito que todo pai de família e que esteja aí ouvindo está preocupado com isso. Quais são os valores que esses estudantes vão receber? E em termos de mercado de trabalho, eu só queria chamar a atenção para o seguinte: nada prova, e o dado empírico e os dados estatísticos que nós temos, pelo contrário, quebra um consenso e um tipo de ideia que tem sido reproduzida de que basta você ter um diploma na universidade que você está garantido de que não vai ficar desempregado. Né, que você vai sair da universidade e com aquele diploma você vai ser alguém na vida, que é tudo que o nosso pai e nossa mãe quer, né? Que a gente entre para a universidade e seja alguém na vida. Ocorre que a sociedade latino-americana, que tem maior número de pessoas com diploma universitário, é a Argentina. E as crises de desemprego que a sociedade argentina passou só vêm a nos mostrar que não basta ter o diploma. O que é preciso é o seguinte: que universidade é essa? Que diplomas são esses? Porque a sociedade que está se modificando, que está se transformando, exigindo novos atores sociais, novas mentalidades, a universidade não está dando isso. Então nós vemos pessoas, por exemplo, engenheiro vendendo cachorro-quente, médico trabalhando de uma maneira ridícula,
e uma série de aberrações no sistema, né? Então, é preciso que a gente também enfrente esse dilema, que me parece ser uma chave ideológica para o sistema. Vende a mercadoria ensino, diploma, os nossos trabalhadores pagam por diplomas de especialização, pós-graduação, MBA e lá vai assim por diante, vão para o mercado de trabalho na crença de que estão garantidos seus empregos, mas isso não é verdadeiro. O que acontece é que está se vendendo uma mercadoria, quanto mais a gente acreditar nela, mais a gente vai consumi-la e mais essas pessoas vão se enriquecer em cima dessa mentalidade, dessa ideologia. É preciso que a gente questione isto, que a gente também pense o seguinte: que conhecimentos são esses? Para que tipo de sociedade? Para que tipo de demanda? Que a gente pense nisso também. E não caia no engodo, porque me parece que esse arranjo ideológico, educação, mercadoria, diploma, encobre e obscurece o poder de esclarecimento que o conhecimento deveria ter e que é um direito constitucional, né? Espírito crítico, esclarecimento e autonomia. Não é isso que está sendo vendido. O que está sendo vendido é um engodo de que vai se garantir futuro e sucesso, né, profissional, empresarial, etc. Essa chave, me parece, merece ser questionada, enfrentada como modelo, como um sistema que tem nos chantageado, né, vendido a ideia de que ter emprego, ter sucesso é ter um diploma. Mas que tipo de diploma é esse? Quem está vendendo isso? Que certificados são esses? Era uma questão que eu colocaria aqui para os ouvintes. Newton, as palavras do professor Alexandre deixa claro para nós, né, que somos parte dessa sociedade brasileira, de que a gente tem que não confundir currículo, né, de graduação, há uma busca incessante de qualificação, isso faz parte também da ideologia neoliberal. De um lado, a gente tem aquela concepção de que estudar é bom, investir em educação é bom, investir em si mesmo é bom. Como é que você vê essa procura pela graduação com a vã ilusão de que vai, de alguma maneira, ter um bom emprego dentro da nossa sociedade? Você tem o professor Alexandre colocou claramente, brilhantemente isso. Nós podemos dizer, né, Alexandre, que é uma ideologização da questão do ensino superior, e não uma ideologização do ensino superior do ponto de vista da sua gratuidade, da sua universalidade em termos de oportunidades. Você tem uma ideologização de que o diploma vai oferecer uma entrada no mercado de trabalho assegurada, ou uma melhoria na sua posição profissional. Ora, isso é uma inversão que é engraçado, que vem desde os bacharéis do Império, de quem tinha curso superior que detinha o conhecimento, que tinha todos os espaços, né? E você tinha, em detrimento a isso, uma grande... Quando se fala em questão da técnica, da ciência, como é que você fica... Como é que fica o contexto de uma ciência, o desenvolvimento da ciência, quando você não tem cursos técnicos qualificados no país? Quando você não tem um curso técnico de qualidade para um metalúrgico no estaleiro? Hoje você tem o Rio de Janeiro correndo atrás desesperadamente para formar soldadores, e, nesse caso, uma série de cursos privados oferecendo o curso de soldagem para entrar, que as empresas estão desesperadas que não tem mais soldador. Você teve uma quebra do sistema industrial no Rio de Janeiro, que hoje, com a entrada da exploração de petróleo, nós não temos quadro qualificado, tanto técnico e também de engenheiros. Se na década de 90 você tinha um grande desemprego na engenharia, eu me lembro tentando fazer pesquisa com o clube de engenharia, que parecia que o pessoal o próprio clube parecia que estava pedindo, não tinha contribuição dos seus associados devido a grandes demissões. Você hoje tem um engenheiro que não se encontra mais no mercado de trabalho. O engenheiro já entra no mercado de trabalho com pouca
pouca demanda de profissionais para, quer dizer, de oferta de profissionais, com salários altos, quando na década de 90 você não tinha mercado para o profissional, e hoje você não tem profissional para esse mercado. Então, quer dizer, o país não desenvolve publicamente uma estratégia que envolve essa relação de mercado, a questão do ensino, a questão da tecnologia, como outras sociedades que a gente está vendo que estão alavancando aí no mundo, deram passos. A Coreia, na década de 80, que foi um salto, saiu de valas negras na capital, e de repente hoje a Coreia, que é um país minúsculo, tamanho menor do que São Paulo, que tem de patentes 3 ou 4 vezes mais, deposita patentes que o Brasil, que é uma relação continental. Você tem grandes indústrias na Coreia, a China, que enquanto a gente está discutindo aqui trem-bala entre Rio e São Paulo, 400 quilômetros, a China adquiriu tecnologia dos alemães, hoje tem tecnologia própria, e está expandindo de alguns milhares para quase 12 mil quilômetros de trem-bala para a China inteira. Então você tem uma infraestrutura, e a questão de que a Revolução Comunista, com todas as críticas, pelo menos herdou algo extremamente positivo. Você não tem analfabetismo na China, você não tem analfabetismo na Cuba, você não tem analfabetismo nos países socialistas, que pelo menos do ponto de vista desse direito civil ofereceu educação para todos. Agora, a questão da humanidades, em princípio, a questão da sociologia e da filosofia, que agora são obrigatórias no ensino médio, mas, vamos ver, há uma discrepante diferença. Você tem quantos centros de pós-graduação nós temos em sociologia e filosofia no Brasil? Qual o investimento que se tem para o desenvolvimento de uma carreira nessas áreas, em detrimento de uma COP, que tem largas financiamentos da Petrobras, Eletrobras e outras grandes empresas? Você tem uma carência enorme na área de humanas. E dizer o seguinte, curso de Direito. O curso de Direito, depois da Constituição de 88, teve que incluir obrigatoriamente Sociologia e Ciência Política, Economia, em 94 que eles foram obrigados. Então você tinha um curso de Humanas fundamental que era de Direito, e você não tem no Direito, até 94, Sociologia, Filosofia, Ciência Política e Economia no seu curso. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Eu vou passar rapidamente para o professor Alexandre Fernandes Correia, que gentilmente veio aqui, né? Professor, sociólogo, pós-graduado em Antropologia e Ciências Sociais. Com um minutinho para o nosso final, quero agradecer a sua presença e qual é a mensagem que o senhor deixa aí para os pais, para os estudantes que estão nos ouvindo nesse momento? Queria agradecer também, muito obrigado aí estar aqui esse momento junto de vocês, conversando um tema tão importante, né? Porque eu acho que tudo isso nos aflige muito como pai, como irmão de estudante, como filho, né? A educação, na verdade, ela passa a nossa vida passa pela questão educacional, né? Então, eu acredito que a gente refletir cada vez mais sobre o alcance disto nas nossas vidas e para a gente não se deixar enganar por tipo de promessas, né, que são lançadas numa sociedade que cada vez mais tenta transformar tudo em mercadoria. É um problema que eu acho que eu pediria que os telespectadores, as pessoas refletissem bastante sobre isso, né? Para não se deixarem enganar por essas coisas e se esclarecerem. Muito obrigado. Nilton, com 30 segundos aí para a sua palavra final. Eu só tenho a agradecer aí o aceite do convite, o professor Alexandre Fernandes, que veio da Federal do Maranhão, está no Rio de Janeiro, o Reinaldo, né, mediando aqui celebremente o nosso programa, mas os telespectadores, nós também ficamos sempre na ânsia, esperamos que o nosso programa possa
dar mais informações e esclarecimento para que a sociedade possa se mobilizar para uma sociedade melhor também para si, né? Obrigado. Até o próximo programa. Yeah.